Olá, meus queridos. Shalom, paz, que a graça de Jesus esteja com todos. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a Bíblia Sagrada e estamos vendo agora justamente o livro de Levítico em correspondência com o livro de Êxodo. Eu espero que você esteja gostando dos conteúdos aqui. Você sabe, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva é uma parceria do Museu de Arqueologia do UNASP com o UNASP Next. Uma parceria que, é claro, inclui você, que hoje faz parte dessa nossa sala de aula, ou melhor dizendo, dessa nossa família que estuda a Bíblia sempre junta, tá bom? E como sempre, vamos convidar a presença de Deus para o nosso estudo. Então incline o seu rosto, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Amado Senhor, mais uma vez estamos reunidos aqui para estudar a Tua Palavra. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, com toda humildade, que o Teu Espírito fale em cada coração. Que não seja apenas a voz humana, mas a voz de Deus, apenas usando um instrumento humano. E que todos nós, em conjunto, possamos, dia após dia, aprender mais e mais de Ti. Louvamos o Teu nome por tudo, pedimos-Te o perdão dos nossos pecados pelas faltas cometidas e suplicamos que fique conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, no estudo passado nós estávamos falando mais algumas coisas a respeito do livro de Levítico, tá certo? Já fiz uma menção à maquete que está aqui e nós também falamos como Deus, embora sendo um ser absoluto, que em si mesmo se basta, termina ou prefere contar com seres humanos como nós, assim como eu e como você. E foi contando com seres humanos que Deus usou esses indivíduos para representar o próprio papel de Cristo como intercessor diante de Deus por toda a humanidade. Você sabe, nós já lemos na semana passada, como a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo de sacerdotes após o episódio fatídico da adoração do bezerro no deserto. Você se lembra? Quando Moisés desce e vê que o povo estava solto, e que tristeza, não é? Quem acabou deixando aquilo ali por não cumprir o seu papel de líder foi justamente Arão, o irmão de Moisés. Moisés então pergunta, quem quer ser do lado do Senhor, que fique comigo aqui. E a tribo de Levi foi a primeira a se manifestar. Então, em virtude disso, a tribo de Levi vai ser escolhida para ser aquela tribo que ficaria responsável pelo tabernáculo, pelo santuário, pela tenda do encontro, ou tenda do testemunho, que são nomes que são dados a este tabernáculo do deserto. Mais tarde, é claro, através de um milagre, de um sinal divino, a vara de Arão vai florescer, indicando que ele deveria ser o primeiro, o chefe dos sacerdotes, ou sumo sacerdote. Mas hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre os sacerdotes. E para isso eu vou mostrar aqui uma imagem na tela e você vai poder ver. Você tem aqui um levita comum, com as vestes normais do dia a dia, e o sumo sacerdote. Pessoal, é importante dizer que cada detalhe da roupa era construído de tal maneira a servir de modelo pedagógico de realidades que ainda estavam por vir. Assim como a construção do santuário obedeceu todos os critérios que Deus havia mostrado para Moisés no alto do Monte Sinai, a roupa dos levitas e sacerdotes também. Então vamos esclarecer aqui. Toda vez que eu falar levita, eu estou me referindo aos sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo. Todo levita virava sacerdote? Não necessariamente, porque havia muitos levitas. Mas os levitas podiam trabalhar ali, por exemplo, havia levitas que trabalhavam no coral, são chamados de coatitas. Eles trabalhavam no coral, cantando. Havia levitas que trabalhavam tocando instrumentos, havia levitas que trabalhavam limpando o santuário ali, limpando o terreno, havia levitas que trabalhavam montando e desmontando a tenda. E por fim também, havia um grupo de levitas que trabalhavam como uma espécie de soldados do templo. Eles eram também especializados em armamento. Quando nós formos estudar a época em que Israel será dividida entre as suas 12 tribos, você vai perceber que os levitas não receberão herança para si. Mas além de ficarem em Siló, que é um lugar que ainda vamos falar sobre ele em aulas futuras, eles também ficavam espalhados por várias cidades de Israel
inclusive nas chamadas cidades de refúgio. Ou seja, os levitas eram como se fossem, no seu papel social, é claro, uma costura das 12 tribos. Vamos ver agora aqui um pouquinho sobre as vestes sacerdotais. Elas estão descritas aqui em Êxodo, capítulo 28. Eu vou explicar para você as vestes sacerdotais, nós vamos ler aqui, vamos ver a imagem e você vai entender cada detalhe dessas vestes e o que elas representavam. Vamos lá. Assim diz a Bíblia: traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Infelizmente, eu já vou antecipar para vocês, nós vamos ter uma tragédia na família de Arão, porque Nadab e Abiú vão ser mortos pela ira de Deus por terem acendido fogo estranho dentro do santuário. Somente Eleazar e Itamar que continuaram. Agora, antes de continuar descrevendo as vestes que eles deveriam ter, chama minha atenção que, num primeiro momento, o desejo de Deus era outro. Ou seja, o desígnio de Deus não era necessariamente que apenas uma tribo fosse responsável pelo santuário. Deus não queria de maneira nenhuma fazer uma espécie de elite espiritual. Não fazia parte dos planos de Deus isso. Tanto é que quando a gente vai para Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nós descobrimos uma coisa muito interessante aqui. Eu vou ler com vocês. Aliás, vou ler juntamente com você, que você está acompanhando na sua Bíblia. Êxodo, capítulo 19, versículo 6, diz assim. Eu vou ler o versículo 5 também. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o senhorio de Deus. E, novamente, a linguagem do tratado, das alianças de vassalagem e sucerania que eu falei para vocês, né? Deus declara, a sua posse, a terra toda é minha, mas de toda a terra vocês serão a minha propriedade peculiar. É como se Deus falasse assim, olha, de todos os objetos que eu possuo aqui em casa, esse é o principal. Sabe pessoas que colecionam coisas? Alguns colecionam selos, outros colecionam moedas, outros colecionam canecas. Imagina alguém que colecione selos e fala, olha, eu tenho toda a minha coleção de selos aqui, agora esse olho de boi, que é um selo raro, caríssimo, esse aqui é o principal da minha coleção. É o peculiar. Se a minha coleção toda pegar fogo, eu quero que pelo menos esse aqui se livre. Então, assim que Deus tratava Israel. E continua dizendo no verso 6, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Pena que Israel não entendeu esse propósito de Deus. No Novo Testamento, isso vai ser retomado quando você vê lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Esta promessa, ela é retomada no livro do Apocalipse, quando diz assim, Apocalipse 1, versículo 6, vou ler o versículo 5 também, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Você percebeu então o desígnio de Deus? Deus queria que todo Israel fosse sacerdote, assim como ele quer hoje na dispensação da igreja. O problema é que Israel acabou falhando e por isso Deus não pôde cumprir aquele desígnio que seria fazer de todo o Israel sacerdotes. Ficou apenas a tribo de Levi. Como eu falei, na dispensação da igreja, essa promessa é retomada. A gente, quando vai também para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, você vê uma promessa semelhante a essa que foi acenada no Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, assim diz na minha tradução. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a intenção de Deus é que, fora o papel mediatório de Jesus, ninguém deveria ser o intermediário entre Deus e um irmão.
todos deveriam poder ir direto à presença de Deus através do seu Filho, através do ministério de Cristo. Mas a falha acabou tendo a necessidade de criar aqui uma tribo de levitas, quando o desejo de Deus é que todo Israel fosse levita. Bom, continuando aqui a nossa leitura, vamos voltar para Êxodo capítulo 28, versículo 3. Aqui vamos ver como é que eram as roupas dos sacerdotes. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão serão estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra, cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então esta era a orientação de Deus. E você tem aqui as vestes. Qual o significado de cada uma dessas partes ali das vestes sacerdotais? Bom, vamos começar pela mitra. Você tem a mitra, que é aquele turbante que está na cabeça do sacerdote, que é o que tudo indica, já era uma prática antiga dos judeus de comparecerem perante o sagrado cobrindo a cabeça. É verdade que esse costume vai mudando de acordo com o tempo. Paulo vai dizer no Novo Testamento que é desonroso ao homem orar com cabeça coberta. E muitos ficam tentando entender o que Paulo quis dizer com isso. Nós também vemos hoje muitos judeus, quando vão orar, aqueles judeus religiosos, é claro, eles costumam às vezes colocar um pano na cabeça. Não sei se você já viu um pano branco que é chamado de talit. Talit. Quando eles não estão usando esse pano branco para orar, eles usam um kippá, que é um chapéuzinho aqui na cabeça, tá certo? E qual a razão desse kippá ou do talit? Na mentalidade judaica, o kippá é um símbolo que lembra a minha estatura, ou seja, tendo um kippá permanente aqui na minha cabeça, seria semelhante à mão de Deus, falando assim, calma que você ainda tem muito para crescer, você ainda não está no topo. Sabe uma criança quando se acha demais, aí chega um adulto e fala assim, calma menino, menos, sabe, menos e dá um tapinha na cabeça assim? Ou seja, o kippá funciona nesse sentido. Ele demonstra que nós não somos eternos, nós não temos um caminho infinito, não, nós temos a nossa limitação. Além disso, o kippá também tem um outro significado para os judeus. A palavra kippá vem da mesma raiz de cobertura, cobrir, perdoar. Significa que ele está constantemente sob a proteção, a cobertura, o perdão de Deus. O kippá, ao que tudo indica, é um estilo de vestimenta moderno, mas o talit já existia desde os tempos bíblicos, ou pelo menos aproximadamente 200 anos antes de Jesus, porque nas cavernas de Khirbet Qumran, ou Qumran, ali no deserto da Judeia, eles encontraram fragmentos de talit, mostrando que os judeus daquela época já usavam esse pano para cobrir a cabeça. Então tudo indica, embora não seja uma certeza absoluta, que já no período sacerdotal, o sacerdote também oficiava com a cabeça coberta para lembrar que ele não era eterno, ele estava apenas representando a Deus, ele não era o próprio Deus. Além desse turbante na cabeça, você tinha também aqui uma tiara com a inscrição Kadosh Adonai, Kadosh al Adonai, santidade ao Senhor, tá certo? Santidade ao Senhor. Você lembra, eu falei nas aulas anteriores, que o livro de Levítico tem como dois temas básicos, a expiação e o manual de santidade. E é interessante colocar isso na testa. Para a mentalidade bíblica daquela época, a testa, também chamado de o frontal entre os olhos, era a sede do pensamento, juntamente com o coração. O coração também era o canal, a fonte de onde brotavam todos os desígnios. Mas eles entendiam que, embora os desígnios brotassem do coração, as decisões brotassem do coração, o discernimento estava aqui na mente, entre os olhos. Então significa que ele deveria discernir entre o sagrado e o profano. Ele deveria ter o seu discernimento santificado ao Senhor.
E todos que olhassem para o sumo sacerdote deveriam se lembrar que ele era uma pessoa separada, separada para um fim santo. Uma responsabilidade e obrigação muito sérias, tanto para o oficiante do cargo, o sumo sacerdote, quanto para o povo que olhava para ele. Além disso, você tem o peitoral, tá bem? O peitoral. O peitoral é justamente colocado aqui, e você tem aqui uma placa com as 12 pedras representando as tribos de Israel. Então você tem o peitoral ali com 12 pedras. Esse peitoral trazia ao peito as tribos, porque era uma maneira de lembrar como Deus também trazia junto ao coração, junto ao seio, junto ao peito, o povo de Israel. E por que representar cada tribo por uma pedra diferente? É que na mentalidade do Antigo Oriente Médio, do Antigo Oriente Próximo e também de Israel, a pedra é símbolo de sentimentos eternos, de compromisso eterno. Tanto é que não sei se você já teve a oportunidade de ver um funeral judaico, seja pessoalmente ou num filme, enquanto nós ocidentais jogamos flores para os mortos, colocamos flores ali, um buquê de flores. Há pessoas que no dia de finados têm o costume de ir ao cemitério e depositar flores ali num túmulo, num jardim, não é isso? Ou quando morre alguém, colocam flores ali no lugar onde a pessoa foi morta, flores no caixão. Os judeus não, eles colocam pedras. Se você vir um funeral judaico, a família, todo mundo chega e faz aquele montinho de pedras em cima ali do túmulo. Por que razão? A flor, no dia seguinte, murcha, mas a pedra fica para sempre. Então, na mentalidade deles, você não pode usar uma flor para representar o sentimento que você tem em relação àquela pessoa, porque significa que no outro dia o sentimento vai embora. Então, eles preferem representar sentimentos através de pedras. É por isso que Deus é chamado de a minha rocha e a minha salvação. Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá certo? Ou seja, a pedra, a rocha. Jesus também é a pedra angular, a pedra de contradição. O reino de Deus é representado no livro de Daniel, capítulo 2, como uma pedra que é cortada de uma montanha e bate no pé da estátua, e essa pedra enche o mundo. Os 10 mandamentos não foram escritos em tábuas de madeira, nem de cerâmica, nem de argila, nem de papiro, mas em tábuas de pedra, para indicar que seriam um concerto eterno de Deus com seus filhos. Por isso que as tribos são representadas por 12 pedras. Ficou claro? 12 pedras. E o fato de estarem bem ali no peitoral do sacerdote é como se as tribos, que no Novo Testamento são um designativo de toda a igreja, todos nós estivéssemos junto ao coração de Deus. Agora, existe um mistério junto a essa parte da roupa do sacerdote, que são as funções do Urim e Tumim. A gente não sabe muitos detalhes sobre o Urim e Tumim. Nós só sabemos que muitas vezes o Urim e Tumim eram usados para fazer perguntas a Deus. Será que devemos ir à guerra, Senhor? Será que devemos escolher tal pessoa? Quem que nós devemos escolher? E o Urim e o Tumim brilhavam, indicando uma resposta divina de sim ou não. Alguns comentaristas pensam que o Urim e o Tumim seriam 2 pedras adicionais que poderiam ficar aqui na ombreira do sacerdote, como se fosse uma patente militar. Outros pensam que elas ficariam aqui, acima do peitoral. Nós não temos uma informação definitiva a esse respeito. E nem mesmo como é que o Urim e Tumim funcionavam. Alguns pensam que eles brilhavam. Talvez se Deus respondesse sim, uma das pedras brilhava. Se ele respondesse não, a outra brilhava. A Bíblia não dá muitos detalhes a esse respeito. Um outro ponto que gera certa discordância entre os comentaristas é com relação à estola sacerdotal. Eu vou ler para você sobre a estola sacerdotal, porque em cima falou, né? As vestes que você fará serão estas, um peitoral, que é justamente aquele com as pedras, uma estola sacerdotal, e fala de uma sobrepeles. Vamos falar sobre a estola sacerdotal. No capítulo 28 de Êxodo, verso 6 em diante, dá mais detalhes dela. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam uma à outra nas extremidades, e assim se unirá. E o cinto
de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual da mesma obra do ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, ou seja, o fio era feito de todos esses tipos de tecido, tá bom? Então, muitas pessoas pensam que a estola sacerdotal podia ser uma espécie de avental. Vocês estão vendo aqui, olha, ele tem um avental amarelo, com várias cores. Alguns pensam que a estola sacerdotal seria isso. Há outros autores que pensam que a estola sacerdotal poderia ser um elemento que também estaria junto com o peitoral, formando um único objeto. Eu sei que essa estola sacerdotal, lá na época do início do período dos reis, final do período de juízes, ela será um objeto até de disputa e de interesse ali na trama da história bíblica. Continuando aqui a nossa trajetória, você vê que a roupa do sumo sacerdote iria até aos pés. Na cultura do Antigo Oriente Médio, vestes talares, que é o nome que dá para essas vestes compridas, eram vestes especiais para reis, para sacerdotes, para pessoas do clero, para pessoas de alta patente espiritual. Um jovem jamais usaria uma veste talar até o chão, apenas uma pessoa de idade, de respeito. A razão era o seguinte: um jovem vai correr, vai trabalhar no campo, mas um idoso é um homem sábio, ele não precisa trabalhar mais. Então ele pode se dar ao luxo de usar uma estola sacerdotal que cubra até os seus calcanhares. Ela tem esse nome de vestes talares, justamente porque ela cobre ali o calcanhar, que é chamado também de talón. Até em espanhol, os talones, né? Até hoje se usa, então são vestes talares. Eu falei aqui uma veste sacerdotal, mas não apenas isto. Um ancião do povo, por respeito, por adquirir respeito, ele poderia usar uma veste que iria até o tornozelo. Então, como você vê, o cargo de sacerdote era um cargo que demandava também um grande grau de reverência e respeito, especialmente da parte dos mais jovens. Isso é complicado na nossa cultura porque nós vivemos uma era de tanta tecnologia que vai se desatualizando rapidamente, que nós temos a tendência, contrariando as práticas antigas, de considerar uma pessoa mais velha uma pessoa desatualizada. Sabe? Aquela avó ou tia que você não dá bola para o que ela fala, porque ela não sabe mexer no Instagram, ela não consegue mandar um vídeo pelo WhatsApp, ela não consegue postar um vídeo no YouTube. Então, em virtude disso, muitos jovens falam: o que eu vou aprender com ela? É um velho ultrapassado. Que pena, viu? Que pena. No passado não era assim. Pelo contrário, os cabelos brancos de um homem eram sinal da sua sabedoria, da sua maturidade. Significa que ele viveu muito mais do que nós. Que ele, em outras palavras, amassou muito barro. Ouvi-lo é um sinal de grande sabedoria e discernimento, porque ele poderá prevenir você de não cometer erros que possivelmente ele cometeu. Mas hoje nós perdemos essa ligação com os mais velhos. Nós apenas olhamos para eles como pessoas ultrapassadas, que vêm de outra geração que não nos interessa muito. Ainda na base da veste sacerdotal, você tem alguns objetos que estão ali na borda, tá bem na borda ali. Que são esses objetos? Bom, vamos deixar a Bíblia responder. Eu vou ler com vocês Êxodo capítulo 24, versos 33 em diante. Diz assim, olha: em toda a borda das sobrepeles, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio deles. Haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Perceberam? Eu tive o privilégio de ver em Israel 2 achados arqueológicos que têm a ver com isso que eu acabei de citar. Eles encontraram lá em Siló, justamente onde ficava o santuário, eles encontraram uma romã de argila que muitos pensam que seria uma das romãs que ficava presa na roupa do sacerdote. E também em Jerusalém, Eli Shukron, que é um amigo meu, que já inclusive esteve no NASP dando palestra, ele descobriu também aí já da época do Segundo Templo, da época de Jesus, ele encontrou um sininho de ouro
ali nos escombros de Jerusalém. E eu vou explicar como é que foi esse achado. Durante o ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, muitos judeus tentaram escapar escondendo no esgoto da cidade. E ali no esgoto eles encontraram panelas, encontraram restos de tecido e ele encontrou inclusive algumas coisas relacionadas ao templo e este sinetinho, um sinete bem pequenininho de ouro. E é interessante que dentro dele ainda havia uma bolinha. Então eles fizeram até o barulho, como é que seria enquanto o sacerdote estava andando, o barulho que fazia dentro do santuário. Era uma coisa linda, poder ouvir um barulho de 2000 anos atrás. Agora, a gente não sabe bem o porquê do símbolo da romã. Alguns pensam que poderia ser uma ideia de fertilidade, não de culto da fertilidade, não confunda. Porque a romã ela tem muitos caroços dentro dela e um dos símbolos de Israel até hoje é o símbolo da romã. Eles têm a romã, a uva, o chofar. Aliás, esta é uma forma de identificarmos os restos de um edifício e saber que se trata de uma sinagoga. Quando você encontra ali nas pedras o entalhe de um chofar, aquela trombeta feita de chifre de animal, você pode encontrar também uma menorá, que é aquele candelabro, que nós vamos falar dele ainda na outra aula. Você também pode encontrar uma pá de sacrifício, ou um cacho de uvas, ou uma romã. A romã, inclusive, ilustrava algumas moedas judaicas da época da revolta dos judeus. Quando os judeus cunharam moedas para si, você tem uma moeda que de um lado dela são 3 romãs. Então também na roupa do sacerdote ficava lá uma romã e um sininho, uma romã e um sininho. De modo que à medida que ele ia andando dentro do santuário para oficializar, as pessoas aqui fora ficariam escutando o barulho dos passos dele. Agora deixe-me aproveitar para corrigir um mito que se diz por aí. Eu já ouvi muitas pessoas falando que estas romãs e esses sininhos que faziam barulho ao sacerdote caminhar dentro do santuário era uma forma de saber que ele ainda estava vivo. E até alguns dizem que costumava-se, principalmente no dia do Yom Kippur, que eu vou explicar para vocês mais à frente, no dia em que ele entrava dentro do lugar santíssimo, o pessoal ficava com medo do sacerdote ser morto lá dentro se alguma coisa ele fizesse de errado e Deus podia fulminá-lo. E se ele morresse dentro do santuário, ninguém poderia pegá-lo. Então eles pegariam esta corda e puxariam o corpo dele aqui para fora. E enquanto eles estivessem escutando o barulhinho do movimento dos sinetes ali dentro, é porque o sacerdote estava vivo e estava andando. É uma história interessante, só que ela é completamente sem fundamento. Não há nada, absolutamente nada na história judaica antiga que indique que os sacerdotes ou o sumo sacerdote tinha uma corda amarrada do seu pé aqui fora para que pudessem puxar o seu cadáver caso ele morresse lá dentro. Não existe nada a esse respeito, tá certo? Claro, nós podemos conjecturar que o barulho dos sinetes é para que o povo aqui fora pudesse acompanhar audivelmente o movimento do sacerdote dentro do santuário, uma vez que o povo do lado de fora não via o que estava acontecendo lá dentro. Podemos conjecturar, mas não há meios de falar que era para saber que ele estava vivo, muito menos que havia uma corda puxando o seu corpo. Isto aí já é uma lenda que não é consubstanciada nem por passagens da Bíblia, nem por escritos da época. Uma outra coisa interessante que esses sinetes nos lembram é que eles são, de alguma maneira, um símbolo da perfeição do caráter de Deus. Não é à toa que, num lamento falando sobre o inimigo de Deus, sobre o diabo, Satanás, é dito: tu eras o sinete da perfeição, até o dia em que foi achada a iniquidade em ti. Sinete da perfeição. Então, isto que o sacerdote teria ali, um símbolo do sinete. Agora, além da roupa do sumo sacerdote, você tinha a roupa dos levitas comuns, tá bom? Era uma roupa mais simples, ela era apenas branca, de linho, e havia uma cinta que era colocada sobre os filhos de Eli. E mesmo o sumo sacerdote, no dia da expiação, quando ele deveria oficializar diante da Arca da Aliança, ele também deveria trocar as vestes de sumo sacerdote e usar apenas uma veste branca. Uma veste branca. Agora, como eu falei, tudo isto representa o papel, o trabalho de Cristo no santuário celestial. Tanto é que quando nós vamos aqui para o livro de Levítico,
Levítico fala justamente de Cristo como sendo o mediador da nova aliança. Olha que interessante o que é dito aqui em Levítico capítulo 7, versículos 4 em diante. Veja bem, vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Está falando de Melquisedeque. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem de acordo com a lei de recolher dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. O que Paulo está falando aqui é uma prática que nós vamos ver na tribo de Levi, sancionada pela lei de Moisés, que a tribo de Levi não deveria ter uma herança para si, no sentido de eles não deveriam ter uma propriedade, um terreno. Eles deveriam ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando do tabernáculo e dos serviços do tabernáculo. Agora, levando-se em consideração que as tribos eram pastoris e trabalhavam também com a agricultura, não é isso? Com o pastoreio e com a plantação, as pessoas precisavam então gastar um tempo semeando a terra, preparando o terreno, plantando, colhendo ou, quem sabe, cuidando dos seus animais. Os levitas não teriam tempo para isso. Então Deus instituiu o único imposto, digamos assim, que eles deveriam pagar para alguma espécie de governo. Todo mundo, ao ter a sua agricultura, deveria, na hora da colheita, levar 10% o dízimo para a tribo de Levi. Não é porque os levitas seriam desculpe minha expressão, uns vagabundos vivendo às expensas das outras tribos. Não se trata disso, tá certo? É porque Levi renunciaria à riqueza, à propriedade privada, eles não teriam terras, justamente para cuidar de um bem comum que era o ritual do santuário. É isso que é o sentido. Por isso que Paulo está falando sobre o dízimo e ele está colocando que o dízimo já existia, instituído por Deus, muito antes da tribo de Levi, porque Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo em Salém. Então você vê, nós já explicamos isso em aulas passadas, nós temos pelo menos 2 casos de um sacerdote legitimamente reconhecido por Deus e que não eram nem hebreus, muito menos da tribo de Levi. O sacerdócio de Melquisedeque na cidade de Salém e o sacerdócio do sogro de Moisés, Reuel, em Midian, ou Jetro, que são os 2 nomes que ele tem. Então, continuando aqui, Paulo, ou o autor de Hebreus, para aqueles que não aceitam que seria Paulo, para mim seria Paulo ou alguém ligado a Paulo, Paulo continua dizendo então, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. O que o autor de Hebreus está explicando aqui é o seguinte, deixe-me contar para vocês, é que na cultura judaica, na esperança messiânica dos judeus, o Messias teria 2 papéis, 2 funções, que aparentemente são até excludentes. Ele seria, ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Só que aí dava um nó na cabeça dos judeus, na teologia judaica, por quê? Porque os sacerdotes eram da tribo de Levi, eram descendentes de Levi. Mas os reis legítimos, é claro, deveriam vir da ascendência de Davi, da descendência de Davi. Ou seja, enquanto os sacerdotes seriam descendentes de Levi, o rei seria descendente de Davi. Como é que então o Messias poderia ser ao mesmo tempo rei, portanto descendente de Davi, e sacerdote, descendente de Levi? A explicação que o autor de Hebreus dá é a seguinte, porque muitos judeus na época davam várias explicações, muitos rabinos, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, há alguns textos que dão a entender que haveria de vir não um, mas 2 Messias. Um Messias sacerdote e outro Messias rei. Perceberam? Mas o autor de Hebreus explica isso de uma maneira mais simplificada. Vocês se esquecem
que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e não era da tribo de Levi, e ele era sacerdote tão reconhecido, tão digno, que Abraão devolveu o dízimo para ele. Ora, sendo assim, Jesus é o Messias. Como rei, ele é descendente de Davi. Mas como sacerdote, ele não precisa ser descendente de Levi. Ele pode ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não era hebreu nem levita e tinha a função de sacerdote. Aliás, de sacerdote e rei, porque a palavra Melquisedeque em hebraico, Melchisedec, ou Tzadká, seria rei de justiça. Então ele era sacerdote e rei de Salém. Continuando, o autor diz, evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Aí, continuando no verso 11, ele diz, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a lei de Melquisedeque, ou a ordem de Melquisedeque. Ou seja, havia e nos manuscritos de Qumran e na expectativa judaica a esperança da vinda de um Messias segundo a ordem de Melquisedeque, que seria uma ordem superior à ordem dos levitas. Então é isso que ele está atrapalhando, tá bom? Ele diz que esse seria o sacerdote superior. Ele que viria da ordem de Melquisedeque. E quem seria ele? O Messias, Jesus de Nazaré. E aqui na continuidade do capítulo 8, ele diz assim, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Perceberam? Que o Senhor erigiu um santuário celestial, com um sumo sacerdote superior que é Cristo. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ou seja, ele diz, se o Messias, o Cristo, estivesse na terra, ele não seria sacerdote, porque a tribo de Levi quer fazer isso, né? Ou na época de Jesus, os saduceus, que é outra história. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus lhe disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte, mas agora Jesus obteve um ministério ainda mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria se buscando lugar para uma segunda aliança. Então a segunda aliança é a aliança que Jesus falou ali na Santa Ceia. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Sangue que é derramado em favor de muitos. Percebeu então? Não dá para estudar Levítico e Êxodo e a doutrina do santuário sem compreender como isto tipificava, agora você já conhece o sentido dessa palavra, como isto exemplificava uma realidade muito maior, a realidade do ministério do Messias. Nosso tempo vai ficando por aqui, mas semana que vem nós vamos continuar, onde eu vou mostrar para você agora as descrições que são feitas, não com relação à roupa do sacerdote, do levita, do sumo sacerdote, mas dos utensílios, dos móveis do santuário e os rituais que aconteciam dentro dele, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem, não perca o nosso encontro, traga sua Bíblia, sua anotação e fique sempre em contato com a Palavra de Deus. Um grande abraço e até lá!